Proclamação: que as trancas de nossas portas sejam de ferro e bronze, e a nossa força dure por todos os nossos dias. Não há ninguém como o Deus de Jessurum. Ele cavalga pelos céus para ajudar-nos. Ele monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus eterno é o nosso refúgio, e seus braços eternos nos sustentam. Ele expulsa os inimigos de diante de nós e grita: destrua-os! Aleluia, glórias a Deus! Deuterônimo 33, 25 a 27. Audiolivro Os Dons do Espírito. Percebendo e recebendo o poder sobrenatural de Deus na tua vida. Derek Prince. Capítulo 8. Dons de curas. Nos próximos 2 capítulos, exploraremos os dons de curas e as operações de milagres. Para termos uma perspectiva geral sobre esses 2 dons, devemos notar a distinção entre uma cura e um milagre, distinguindo entre curas e milagres. Essencialmente, uma cura alivia o corpo de uma doença ou lesão. Muitas vezes, não é perceptível aos sentidos. Também poderá ser gradual, não acontece necessariamente de forma instantânea ou num curto período de tempo. Por outro lado, um milagre é geralmente perceptível aos sentidos e quase instantâneo, e produz uma mudança que vai para além da cura. Por exemplo, não é possível curar uma perna que é mais curta do que a outra, mas Deus pode alongá-la. Eu tenho visto milhares de casos em que as pernas têm crescido instantaneamente e visivelmente após orações. Também testemunhei a restauração de um ouvido. Um homem que pediu para se orar pela restauração do seu ouvido, mais tarde mencionou que o seu ouvido interno havia sido removido através de uma cirurgia. Quando ele voltou ao médico e lhe foi feito um exame, o médico disse que ele tinha um ouvido normal. Isto não foi simplesmente uma cura, porque não se pode curar o que não está lá. Isto foi um criativo milagre restaurador. É claro que as curas e milagres se podem sobrepor um ao outro. Uma cura instantânea que é visível pode ser descrita como um milagre. Tenho presenciado um número considerável destas curas. Certa vez orei por uma jovem que tinha acne. Eu não estava à espera de grandes coisas, mas nos 10 minutos seguintes, a sua cara mudou para um cor-de-rosa brilhante. Foi algo absolutamente sobrenatural. Apenas restou uma sombra tênue onde antes estavam as marcas da acne. Isto foi uma cura, mas foi tão perceptível e instantânea que se pode chamar um milagre. A natureza dos dons de curas. Veremos agora de forma mais aprofundada os dons de curas. A outro, pelo mesmo Espírito, é-lhe dado dons de curar. 1 Coríntios 12, 9. Mais uma vez, esse é um dom no plural. Eu interpreto isto como se de cada vez que há uma cura, o dom fosse dado através da pessoa pela qual o dom é manifestado, sob o controle de Deus. Tal como com outros dons do Espírito, os dons de curas são operados somente sob o controle de Deus. Não acredito que alguém possa andar por aí a curar pessoas sem mais nem menos. Se você manifestar dons de curas, algum nécio ainda se aproxima de si e lhe diz: vai ali ao hospital e cura toda a gente. Isto não é bíblico. Por exemplo, veja o incidente no qual Jesus curou o homem inválido no tanque de Betseba. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betseda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado. Tomou a sua esteira e pôs-se a andar. João 5, 2 a 3, 5 a 9. Queres ser curado? Parece uma pergunta estranha para se fazer a um homem que está ali há 38 anos à procura de cura. No entanto, o exercício da vontade pode ser um fator importante na realização da cura. Repare que havia uma grande multidão de pessoas enfermas no tanque. Contudo, Jesus entrou, curou um homem e saiu outra vez. Quando Jesus foi questionado acerca da cura,
Ele disse: em verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o pai fazendo, porque tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Versículo 19. Jesus não afirmou ter a capacidade para fazer qualquer coisa independentemente do pai. Numa outra circunstância, ele disse: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes, é o Pai que está em mim quem faz as obras. João 14:10. Por outras palavras, o próprio Jesus não podia fazer nada da sua própria vontade ou por sua própria decisão, a menos que fosse por revelação da vontade do Pai. Se Jesus não operou nessa forma, nós também não podemos. Temos de ser dirigidos por Deus nesta matéria. Por exemplo, quando 50 pessoas vêm à frente numa reunião de curas, é muito desagradável alinhá-las, dar-lhes uma senha e começar pelo número 1. A primeira pessoa na fila pode ser alguém que não tem fé, por isso oramos por ela e nada acontece. A segunda poderá também não ter fé, ao orarmos por ela, nada acontece. E aí, jamais ninguém tem fé. Estamos a lutar contra a descrença de toda a gente. Temos aprendido por experiência a deixar o Senhor selecionar a primeira pessoa. Só podemos fazer estas coisas na medida em que Deus nos guia e opera através de nós, tal como fez através de Jesus e dos apóstolos. Ou seja, sem a ajuda do Espírito Santo, na força do nosso braço, nós não podemos fazer nada. Irmão e irmã, por isso que nós temos que ter total dependência de Deus, porque Ele é o Deus que opera. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém. Glórias a Deus. O poder do Espírito para o corpo do crente. O poder de curar é o poder do Espírito Santo tornado disponível para o corpo do crente. Em Romanos 8:11, Paulo escreve: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Nós temos disponível dentro de nós, através do Espírito Santo que em nós habita, o mesmo poder que ressuscitou o corpo morto de Jesus. Paulo transmitiu esta mesma ideia quando deu este testemunho, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 2 Coríntios 4:10-12. Ainda não temos os nossos corpos ressurretos, mas o que temos e o que temos direito de reclamar é a vida ressurreta no corpo mortal. A vida ressurreta de Jesus Cristo está disponível para o corpo do crente pelo Espírito Santo através da fé. A vida ressurreta de Jesus Cristo está disponível para o corpo do crente. Paulo disse: para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Essa vida não é somente para estar lá, mas para ser manifestada. Isto é o que eu chamo de cura divina e saúde divina. É a presença do Espírito de Deus que ressuscitou o corpo de Jesus do túmulo de forma manifesta, operando de forma a podermos ver que Ele está presente e observarmos o que Ele está a fazer. Tiago escreveu: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Tiago 5,14. O óleo tipifica o Espírito Santo, dando a vida da ressurreição ao corpo do crente. Irmão e irmã, veja bem, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Irmão, é com óleo. Não é, irmão, o que muitos pastores andam fazendo aí nas igrejas, irmão. É vassoura abençoada, vassoura ungida, chiclete ungido, tapa ungida. É um monte de coisa que eles inventam, rosa ungida, para você dar dinheiro, levar aquilo e ser curado. Irmão, veja bem, irmão, a importância de você ler a palavra de Deus. O que é que eles fazem? Eles pegam uma passagem da Bíblia, como óleo ungido, e transforma isso em várias coisas ungidas, irmão. Para quê? Para ganhar dinheiro. Irmão, não caia nessa, irmão.
a palavra de Deus diz que nos finais do tempo isso ia acontecer. Mas não se deixe enganar, irmão. Leia a palavra de Deus, irmão. Deixe de comer, deixe de beber água. Se você não tiver tempo, você for uma pessoa que tem 2 trabalhos, na hora que você for almoçar, irmão, coloque a Bíblia, escute a palavra de Deus, porque você não vai ser enganado. E ore a Deus para que você não caia nessas armadilhas do inimigo, porque eu caí já e é muito ruim, irmão, quando você aprende assim, quando você cai, porque você aprender as coisas pecando contra Deus é muito ruim, irmão, para você. Eu chorei, fiquei triste. Era uma pastora que eu tinha muita confiança nela. Era uma pessoa que me mostrou a minha libertação, a minha cegueira espiritual. Era uma pessoa usada por Deus. E eu não imaginava que ela também estava cega. Porque quando a pessoa prega falsa doutrina, não é ela, irmão. É o inimigo que está usando ela. Então o que nós temos que fazer? Orar por esses pastores, para que Deus coloque eles no caminho certo, no caminho da verdade e da palavra de Deus. Continuando. Acredito que a vida da ressurreição vai para além da restauração da saúde. A vontade de Deus não é o crente em Cristo seja sistematicamente curado, mas que ele seja saudável. A sua vontade para o crente é declarada em 3 João 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Tenho aprendido por experiência que é mais fácil ser saudável do que ser sistematicamente curado. É bom ser curado, mas é muito melhor ser saudável. Também tenho aprendido que é muito mais fácil ter-se fé para não se adoecer do que ter-se fé para se ser curado quando já se está doente. Há mais um benefício do poder do Espírito Santo no corpo do crente, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Salmo 103, 5. A vida da ressurreição é mais do que igual à devastação da doença e enfermidade, e pode, de certa maneira, contrabalançar as debilitações de uma idade avançada. A vida da ressurreição pode, de certa maneira, contrabalançar as debilitações de uma idade avançada. As Escrituras dizem: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, contudo, a sua vista não se havia enfraquecido, nem se lhe havia fugido o vigor. Deuterônimo 34, 7. Moisés passou tanto tempo na presença de Deus que parecia que vivia numa atmosfera diferente da dos outros israelitas. O ambiente em que vivemos faz uma diferença significativa. Uma mulher disse-me que ela e o seu marido voltaram à casa de férias e tiveram uma reunião com outras pessoas da família que eram crentes batizados no Espírito. Todos eles chegaram saudáveis, mas começaram a falar das suas doenças. Depois de 3 dias a falarem nas suas doenças, a maior parte deles estava doente. Ela e o seu marido disseram: estávamos felizes só por sair daquela atmosfera. O ambiente em que vive tem muito a ver com aquilo que experimenta. Eu acredito piamente que o crente cheio do Espírito devia criar um ambiente positivo à sua volta de fé, confiança e adoração. Uma atmosfera de poder que cura. O poder do Espírito Santo para curar habitou em Jesus desde o seu batismo no Rio Jordão. Houve momentos em que este poder fluiu através dele de uma forma quase tangível. Um desses exemplos foi quando a mulher com o corrimento de sangue veio atrás de Jesus na multidão e tocou o rebordo das suas vestes. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Marcos 5, 25 a 30. Essa mulher me lembra uma pessoa, eu, que já tinha batido de vários médicos, e cheguei a Jesus e ele me salvou, me curou, me libertou e me deu vestes de louvor. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Continuando. Jesus sentiu o poder de cura a sair de si mesmo quando a mulher foi curada. Vejamos um outro exemplo. Certo dia ele estava ensinando
e achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5,17. Toda aquela atmosfera estava aparentemente impregnada com este poder de cura. Em Lucas 6,19, encontramos uma situação semelhante à da mulher com a hemorragia que foi curada. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. Nós teremos experiências dessas nas nossas próprias vidas e ministérios, quando o espírito de cura ou milagres descer sobre uma reunião e a maioria das pessoas for tocada por Deus. Comecei a ver isto numa pequena escala e espero vê-la aumentar. O mesmo poder de cura sobrenatural foi associado com o ministério de Pedro, de forma que até mesmo a sua sombra trouxe cura, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos. E todos eram curados. Atos 5, 15 a 16. Tais curas não estão limitadas ao ministério de Jesus e dos seus apóstolos. Conheci um irmão no Senhor, na Argentina, que era usado desta mesma forma no seu ministério. Ele disse que no auge das reuniões que dirigia, propositadamente andava de forma a que a sua sombra passasse por cima dos enfermos e eles eram curados. As reuniões na Argentina sacudiram com todo o país, de uma ponta a outra, de tal maneira que todos os esforços missionários anteriores não foram capazes de o fazer. Isso aconteceu no espaço de apenas algumas semanas. Quando o poder de Deus é libertado, nós não podemos medir os resultados. Poderoso Deus, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Curas específicas de indivíduos. Os exemplos na última sessão eram geralmente curas massivas que ocorriam numa atmosfera de poder. Vejamos agora alguns relatos nas Escrituras que falam de curas individuais. Começamos com o ministério de Jesus. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias moléstias los traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, ele os curava. Lucas 4,40. Aqui vemos que Jesus ministrou a pessoas individualmente. Cada uma das pessoas a quem ele punha suas mãos era curada. Deste exemplo, vemos que Deus nem sempre opera curas da mesma maneira. Por vezes, as pessoas podiam simplesmente tocar nas vestes de Jesus e ser curadas. Outras vezes, ele tinha que pôr suas mãos sobre cada uma delas individualmente. Vemos essa aproximação individual no relato da cura do leproso. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero ser limpo. E imediatamente ele ficou curado da lepra. Mateus 8, 1 a 3. Essa cura visível da lepra pode ser considerada um milagre. Jesus tocou-lhe e ele imediatamente fora curado. Claro, uma das razões pela qual Jesus lhe tocou foi porque não era costume as pessoas tocarem nos leprosos. Ele poderia tê-lo curado com qualquer outro método, mas preferiu desviar-se do seu caminho e tocar no homem para mostrar sua compaixão. Às vezes, os métodos que Jesus usou nas curas são distintamente contrários aos costumes ou regras. Isto demonstra que devemos depender totalmente da liderança do Espírito Santo quanto às curas. Vejamos 2 exemplos de curas pouco convencionais, nas quais as pessoas foram curadas depois de Jesus lhes tocar. A primeira envolve um homem que era surdo. Trouxeram-lhe um surdo e gago e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo o impedimento da língua se desfez e falava perfeitamente. Marcos 7, 32, 35. Irmão, querida irmã, é por isso que tem alguns pastores aí em algumas igrejas vendendo, irmão, saliva. Vendendo saliva, irmão. Chiclete com saliva, lenços com saliva, pedaços de panos com saliva e prometendo cura.
Irmão, não se deixe enganar, irmão, é muito engano, meu Deus. Depois, temos um outro relato espantoso envolvendo a cura de um homem cego. Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Marcos 8, 22 a 23. Por que levou Jesus o homem para fora da aldeia? Provavelmente havia uma tal atmosfera de descrença ali que o homem não teria fé para ser curado. O texto continua. E Jesus, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: Vejo as pessoas como árvores que andam. Versículo 23 a 24. O homem conseguia ver, mas não claramente. Algumas pessoas dizem que as curas de Jesus eram instantaneamente completas. No entanto, Jesus dependia, de certa forma, da resposta da fé da pessoa, a quem ele administrava a cura. É por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é difícil agradar a Deus. Não adianta você ficar pedindo orações para as pessoas, pode ser para o homem mais santo do mundo. Se você não tiver fé, nada vai acontecer. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: Não entres na aldeia. Versículo 25 a 26. Aparentemente, Jesus não suportava a atmosfera daquela aldeia. Havia um grande ambiente de descrença. Talvez até o problema fosse os familiares do homem. Por vezes, as pessoas a quem é mais complicado demonstrar nossa fé é aos nossos familiares. Se todos os seus familiares são descrentes, você terá de exercer a sua fé noutro sítio. Este homem não podia ser curado naquela aldeia. E mesmo quando foi curado, era evidente que ele não podia manter a sua cura se voltasse para lá. Pois é, assim mesmo aconteceu com a minha família. Ninguém acredita que eu fui curada, ninguém acredita em demônio, são descrentes. Mas Deus já está operando em cada um deles, na vida deles, porque o que eu posso pedir para Deus é a misericórdia de Deus para a vida de cada um deles, né? Porque estão no calabouço, a vida indo para o calabouço mesmo, uma vida destruída, vida de luta, vida de batalha espiritual uma atrás da outra, e eles não querem perceber o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é amoroso e o quanto Deus é Deus de justiça, porque Deus é bom o tempo todo, mas Deus é um Deus de justiça. Uma hora, o cálice da ira do Senhor vem sobre aqueles que não o querem, que o negam, que vivem debaixo de rebelião. Continuando. Curas individuais também eram operadas através do ministério da igreja primitiva. No livro de Atos, Paulo e outros naufragaram perto da ilha de Malta depois de uma terrível tempestade. Quando chegaram à terra, os habitantes da ilha receberam-nos e abriram-lhes as portas das suas casas. E houve uma cura estratégica que Deus usou para ganhar a atenção de toda a ilha. Próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. O pai dele estava de cama, doente com febre e disenteria. Paulo foi vê-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isto, vieram também ter com ele os demais enfermos da ilha e foram curados. Atos 28, 7 e 9. Repare que o texto diz que Paulo curou. É claro que não podemos curar ninguém a parte de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo, mas há alturas em que podemos estar tão identificados com Ele que conseguimos curar pessoas. Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. João 14, 12. Quando Jesus enviou os 12 apóstolos e depois os 70 discípulos para ministrar em cidades e aldeias vizinhas, ele disse-lhes: curai os enfermos. Ver, por exemplo, Lucas 10, 9. A Bíblia coloca muito mais responsabilidade sobre os crentes do que a maioria de nós está disposta a reconhecer. Então Jesus disse: ide, pregai o evangelho, curar enfermos, libertar cativos e oprimidos, orar, ressuscitar pessoas. Esse era o ministério de Jesus. Jesus não mandou ninguém fazer isso por dinheiro. Jesus não mandou fazer curso de libertação e cura. Jesus não mandou cobrar por isso. A palavra de Deus diz: de graça recebei, de graça dai. Jesus não cobrava
um centavo. Os apóstolos de Jesus não cobravam um centavo por isso. Irmãos e irmãs, não se deixem enganar. Não paguem nada, R$ 1, a alguém que queira expulsar demônio de você. Alguém que queira ministrar curso de libertação e cura. Isso aí não está de acordo com a palavra de Deus. Resultados de dons de curas. Temos visto que dons de curas de forma sobrenatural restauram as pessoas à sua integridade física. Quando tal restauração vem, é um dom dado por uma pessoa através da qual o dom é manifestado. Dons de curar podem ser realizados através do poder de ressurreição pelo Espírito Santo. Podem ser manifestados numa atmosfera de cura, na qual são curadas muitas pessoas em conjunto, assim como também na sua cura individual de pessoas sob a orientação do Espírito Santo. Dons de curas também resultam no criar de uma atmosfera de crença para uma cura adicional e uma abertura ao Evangelho de Jesus Cristo. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor excelso atenta todavia para o humilde, mas ao sombra eu conheço de longe, andando eu no meio da angústia. Tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca, a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor excelso atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conheço de longe, andando eu no meio da angústia. Tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca, a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome.
No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. O que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. O que enviou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra seus servos. O que feriu muitas nações e matou poderosos reis, a Sião, rei dos amorreus, e ao Gui, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. E deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome é o Senhor, dura perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá com respeito aos seus servos. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja o Senhor deste Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor.